Olá, eu sou Marta Cavalcante, sou defensora pública no estado da Bahia e sou mestra em Direitos Humanos pela Universidade Carlos III de Madrid. A ideia é a gente começar um diálogo sobre a diversidade sexual, tratar alguns termos, né, alguns conceitos que são importantes e também quais atitudes a gente pode ter enquanto liderança comunitária, enquanto defensor de direitos humanos e em relação aos direitos que já são possíveis de serem acessados atualmente. A sociedade vem mudando muito. Nas últimas décadas, muitos direitos foram conquistados e reconhecidos, conquistados através de muita luta das pessoas, dos movimentos sociais. Essas questões, elas estão presentes há mais ou menos 2 décadas nos tribunais do Brasil, nos tribunais também internacionais. E com todo esse movimento político, social, as coisas foram se concretizando também no mundo jurídico e hoje em dia as pessoas LGBTI têm acesso a diversos direitos. E a gente vai falar um pouquinho sobre os termos e também sobre os direitos que são possíveis para ajudar vocês, né? É uma introdução básica para a gente ter uma ideia do que é possível, como a gente pode proteger as pessoas da nossa comunidade com relação a direitos LGBTI. A diversidade sexual é algo muito complexo, não é algo simples. É uma combinação de diversos fatores que são biológicos, são psicológicos, são sociais e tem 3 elementos base para a gente entender um pouco isso, que é o sexo biológico, a orientação sexual, que tem a ver com o desejo, tem a ver com a atração, e a identidade de gênero. Aqui a gente tem um pouquinho desses 4 conceitos e a gente vai trabalhar em cima deles e também trabalhar nos termos que são sugeridos para serem utilizados. Por exemplo, o sexo biológico. O sexo biológico a gente tem já tem muito convívio, né, com isso. Quando vai nascer uma criança, a gente já faz aquele chá de bebê para saber se é menino, se é menina. Então, isso é algo muito enraizado já na nossa cultura, que tem a ver com as informações dos cromossomos. Quando você faz um exame genético na criança, né? Você vê, tá ali, é menina, qual é o órgão genital, o que tem a ver com a capacidade reprodutiva, quais são as características fisiológicas dessa criança que vai nascer. Mas muitas pessoas, elas nascem com combinações diferentes, que é só aquela dos cromossomos XX e XY. Há algo muito complexo e amplo dentre essas 2 combinações. E a sociedade está começando a perceber isso e a tratar isso de uma forma mais séria, né? E aí a gente passa agora para a questão da orientação sexual, que a gente também é muito acostumado com essa questão, que é o quê? As crianças passam para a fase de adolescência, entram na puberdade, e aí começa a namorar, né? Começa a se envolver e tem a ver com a atração sexual. Por que aquela pessoa se atrai? Ela é mulher, ela vai se atrair necessariamente por um homem? O contrário também. A sociedade evoluiu muito, né? E aí, hoje em dia, a gente já se livrou de muitos preconceitos e já trata essa questão de forma aberta, inclusive em espaços de educação, em escolas, em universidades. E a ideia é a gente saber que a orientação sexual ela é variada, né? Então, o que é isso? É uma atração emocional, afetiva, sexual, que uma pessoa sente em relação à outra. Qual é o sexo dessa outra pessoa? Vai depender, né? Então, assim, se uma pessoa é heterossexual, que é o que a gente está mais acostumado, né, a ver na televisão, a ver na nossa comunidade, é quando uma pessoa se sente atraída por uma pessoa do sexo oposto, né? Só que nem sempre é assim. Eu imagino que todos vocês têm pessoas, vizinhos, familiares, que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. E geralmente isso traz muito, em regra, né, traz um transtorno para a família, um transtorno para a comunidade. E essas pessoas precisam de apoio, de suporte. E esse suporte, ele hoje também é jurídico, ele é legal, existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar para que essas pessoas tenham proteção e não sofram nenhum tipo de discriminação por se sentirem atraídas por uma pessoa do mesmo sexo.
A nomenclatura é um homem que se sente atraído por um mesmo homem é considerado gay. Essa palavra ela não é ofensiva, ela pode ser utilizada. E a mulher que se sente atraída por outra mulher é uma mulher lésbica. Também é uma palavra utilizada. Existem pessoas bissexuais que se sentem atraídas por qualquer um dos dois gêneros. Aqui, a questão das palavrinhas, a gente tem que ter atenção, porque o termo opção sexual é um termo que não é considerado correto. A gente precisa se expressar quando for conversar com as pessoas, for orientar, tratando essa questão como orientação sexual. Não é uma escolha que a pessoa faz. Na verdade, é algo que ela sente, né, que em algum determinado momento ela se sentiu dessa maneira. Então, a gente vai utilizar essa expressão, orientação sexual. Outra muito importante também é a homossexualidade, né? O termo homossexualismo, com esse final de ismo, ele é relacionado à doença. E durante muito tempo, você ser homossexual na sociedade, você era considerado uma pessoa doente. A própria Organização Mundial de Saúde colocava na lista de doenças essa questão, como perversão sexual, como... Só que isso mudou desde a década de 90, foi reconhecido que isso é uma característica, como qualquer outra, e que isso não pode ser associado a uma patologia. Então, o termo que a gente, enquanto liderança de direitos humanos, enquanto liderança comunitária, é uma responsabilidade nossa utilizar esse termo correto, homossexualidade e orientação sexual. Né? Porque assim a gente vai dar um suporte, dar um apoio para essas pessoas e não reforçar um estereótipo e uma discriminação que já existe na sociedade. Aqui é uma imagem, né, para a gente ver. Um tema que é um pouco mais diferente é questão de identidade de gênero. O que significa isso? É uma percepção íntima da pessoa. É algo, não tem a ver com quem ela se atrai ou com as características que ela nasceu. Tem a ver com a forma que ela se vê, né? Se ela pode ser do gênero masculino, do feminino, pode ser uma combinação dos dois. Também se utiliza muito a palavra hoje em dia não binário, em que ela não se identifica com nem homem, nem feminino, nem masculino. Então, assim, traduz o entendimento que aquela pessoa tem de si mesma, né? E como ela quer ser reconhecida. As outras pessoas da sociedade podem interferir nisso, podem dizer, mas você tem as características dessa forma ou de outra forma. Não, porque tem a ver com a autodeterminação. Como a pessoa se sente, se enxerga e ela tem o direito de ser respeitada e de ser reconhecida pela sociedade da forma que ela se vê no mundo. Então, esses dois termos são muito importantes, que é o transgênero. Transgênero é um termo mais geral. Ele aqui fala que ele é até considerado como um conceito guarda-chuva. O que significa isso? Ele abriga todo tipo de diversidade relacionada à identidade de gênero. Por exemplo, pessoas travestis, pessoas transexuais. Todas elas estão dentro dessa palavra transgênero. O que significa trans? É justamente uma diferença entre aquelas características biológicas que você nasceu, que você foi foram determinadas as suas certidões de nascimento, né? Se é menino, se é menina. Como eu falei, toda essa questão cultural que a gente tem desde o chá de bebê, que a menina, por ser desse sexo, ela vai ter essas características, ela vai se comportar dessa forma socialmente. Quando, na verdade, isso é um padrão cultural, né, que traz muita discriminação, violência e todas essas questões que a gente precisa desconstruir e dialogar para que a gente possa incluir pessoas que não estão nesses dois polos, que não se observam dessa forma. E transexual é um termo mais específico de homens e mulheres que sentem a necessidade de mudar de polo, né? Por exemplo, muitas vezes existe a necessidade de algum tipo de modificação corporal, também de cirurgias, para que seja adequado aquele atributo físico para a sua identidade de gênero. Hoje em dia, essa questão ela já está bem avançada no Brasil. O Brasil é um dos países que já, assim como alguns outros, avançou bastante. Não é mais necessário entrar na justiça para alterar o nome e o gênero da pessoa. Você pode fazer um requerimento administrativo mesmo, não precisa de processo judicial.
E aí basta você não precisa passar por nenhum tipo de procedimento médico para verificar se você tem alguma característica ou não. Você não precisa passar por nenhum tipo de tratamento, de transformação no seu corpo. Você só vai fazer essas coisas se você quiser, se for da sua vontade. Mas se você não se identificar com aquele gênero, você pode alterar seu nome e alterar seu gênero. Hoje no Brasil é possível. E o que, que eu posso fazer enquanto líder comunitário, enquanto defensor de direitos humanos? Eu posso buscar, né, as instituições que vão auxiliar na orientação, como, por exemplo, a Defensoria Pública, como, por exemplo, os advogados e advogadas populares, e aí fazer essa ponte para que essa pessoa tenha acesso aos direitos. Esses direitos eles foram conquistados, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Brasil faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em que todos os países das Américas, né, América do Sul, do Norte e Central, eles estão desenvolvendo ferramentas para que todos os países façam a mesma coisa que o Brasil está fazendo, que é possibilitar que essas mudanças sejam feitas sem maiores dificuldades para essas pessoas. Então a gente no Brasil está na vanguarda desse movimento. E aí essas pessoas elas podem ser mulher trans, homem trans, e aí vai depender da forma como a pessoa, né, se encara. Aqui é uma observaçãozinha quanto à bandeira, porque a questão de orientação sexual é uma bandeira mais conhecida, né, que é a bandeira das cores do arco-íris. Eu imagino aqui que todo mundo já viu alguma vez a utilização da bandeira. E a bandeira trans ela tem cores diferentes, que são rosa e azul bebê. Ela simboliza que essa questão justamente que eu falei para você, né, dos meninos e das meninas. Travesti é uma pessoa que nasce com o sexo masculino e tem identidade de gênero feminina, assumindo papéis de gêneros diferentes dos que são impostos pela sociedade. Aqui a gente fala também da transformação do corpo e da estigmatização dos travestis, que é muito grande. O que acontece? Essas pessoas que não encontram muitas vezes empregos formais no mercado de trabalho e acabam encontrando oportunidade no trabalho com sexo. Então a cartilha também faz essa observação, né? E aí isso só reforça a estigmatização. Existem algumas políticas públicas para integrar as pessoas, independente da sua diversidade sexual, mas a gente observa dentro do sistema interamericano um nível muito alto de violência, de discriminação, de estigmatização, que muitas vezes vem do próprio Estado, né, da própria polícia, ou dos próprios órgãos, por exemplo, o Poder Judiciário, que tem que investigar, o Ministério Público, que tem que denunciar discriminações, e a gente observa que dentro dessas próprias instituições existe essa discriminação ela é reforçada. Existe muita mudança, muitas coisas já melhoraram, muitos direitos já foram reconhecidos, mas essas mudanças têm que chegar na base, na comunidade, né, nas pessoas, na lida do dia a dia, nas palavras mais acessíveis, e é por isso que a formação de vocês é tão importante. Porque enquanto o direito não se tornar algo acessível, uma ferramenta que todo mundo ali pode dar um suporte, dar um apoio, dar um direcionamento, a gente tenta ter uma luta grande pela frente. E aí eu agradeço, né, a oportunidade de participar. A ideia é fazer essa introduçãozinha básica. E aí me disponibilizo para um outro momento, se for importante, fazer um aprofundamento do tema. Muito obrigada, boa noite, boa tarde ou bom dia, a depender da hora que for apresentado. Até logo.